A obediência traz o milagre. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Oi, gente! Estamos aqui para mais um Tempo de Mesa e hoje com uma convidada muito especial, a Ana! E aí, como você está se sentindo? Estou muito feliz, a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. É muito importante a gente falar, sobre aquilo que a gente entendeu, aquilo que tocou a gente e que vai tocar outras vidas também. Sim, olha só que legal. No último Tempo de Mesa, estava aqui a Samira, que é prima do Iago, e hoje estamos com a Ana, que é prima do Josué. Estamos todo mundo aqui em família, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. E é isso. Vamos então começar mais esse Tempo de Mesa. Então, desde já, a gente convida você a deixar o seu like. Compartilha, manda nos grupos. Se inscreva e também deixe o seu comentário aqui neste vídeo para que a gente possa também saber o que você entendeu da palavra do Sunset. E é isso, gente. O pastor Alan, ele trouxe no nosso Sunset dessa semana sobre referente a 2 Reis 5, a partir do versículo 1. E é uma história que todos nós acredito que nós conhecemos. Se você nunca leu, não tem problema. Então convido você, antes de assistir, dar uma lidinha para você entender aquilo que a gente está falando aqui, tá bom? E em 2 Reis, a gente lê a história de Naamã, que era um comandante do exército. Ele era uma pessoa muito importante para a sociedade, uma pessoa que era aquele que comandava o exército. Então, as pessoas obedeciam a ele, as pessoas tinham um respeito por quem ele era. Porém, como a gente lendo, a gente vê que ele era uma pessoa que tinha lepra. Isso é algo muito interessante a gente ver, que da porta para fora da casa dele, ele era uma pessoa que era respeitada, como eu tinha falado, mas de dentro ele era uma pessoa leproso, uma pessoa doente, aonde ele não podia ter nem o contato com a esposa dele. Algo muito interessante que o pastor Alan falou é sobre a lepra, que a lepra faz com que a pessoa perca a sensibilidade. Então ele provavelmente não sentia o toque da sua esposa, das pessoas, e aí o pastor Alan puxou nisso para a parte espiritual, que às vezes estamos com essa falta de sensibilidade do Espírito Santo. Às vezes alguma lepra espiritual fez com que a gente perdesse verdadeiramente esse toque, essa sensibilidade para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que Ele quer revelar sobre as nossas vidas. E algo muito interessante que ele citou no culto também é que, às vezes, o inimigo ele não tira a vontade da pessoa de estar na casa de Deus, mas faz com que a pessoa vá perdendo essa sensibilidade do Espírito Santo. E acredito que é algo que acontece hoje muito na igreja, na juventude. Estamos na igreja, mas não estamos sensíveis ao Senhor. Sim, verdade. E também algo que a gente pode trazer referente ao Naamã é que quantas pessoas hoje, talvez você que assiste esse vídeo, você tem sido aquela pessoa que da porta para fora da sua casa, você é aquele bom filho que todo mundo olha, e você é aquela boa pessoa que fala com todo mundo e que trata todo mundo bem, e que nas redes sociais posta foto com a sua família, mas dentro de casa você não é aquela pessoa que realmente segue o mandamento de servir os nossos pais, de honrar os nossos pais. E a gente também pode levar para o lado espiritual também. Muitas pessoas de fora para fora, uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa que está sempre ali para ajudar o próximo, mas que na verdade dentro, no coração dela, é uma pessoa que está sangrando. E o que o pastor Alan falou bastante sobre também é quanto tempo a gente vai deixar essa ferida aberta. Há quanto tempo você vai ficar sangrando e não vai deixar que o Senhor realmente venha entrar e venha mudar tudo na sua vida? Às vezes ali na correria do dia a dia, com tanto trabalho, escola, faculdade, a gente acaba seguindo no automático e não acabamos ouvindo a voz de Deus, não estando sensíveis para escutá-lo, para falar: Senhor, estamos aqui, nós queremos te ouvir, nós não queremos passar uma semana sem escutar a sua voz, sem escutar a direção que o Senhor tem para nós, e é algo que o Senhor tem cobrado de mim, porque às vezes a gente tá ali andando e tá meio cego e se fingindo também que a gente não tá escutando, a gente tampa os ouvidos e vai seguindo a nossa rotina, sendo que o Senhor tá ali para revelar algo para nós. Então entra muito também com o que já foi falado aqui
no tempo de mesa sobre o secreto, sabe? Se a gente não tá ali no secreto, com o coração disposto e com os ouvidos inclinados para ouvir o Senhor, então a gente não consegue desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Às vezes a gente tem a mania de achar que é Deus que está calado, mas às vezes é a gente que está com os ouvidos tampados. E um fato muito interessante que me chamou muita atenção é sobre a menina, a serva, a escrava da esposa de Naamã, que viu que ele estava com lepra. E a gente lê ali que essa menina, que na Bíblia não fala o nome dela, a gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que ela veio das terras de Israel e ela trouxeram ela e ela virou ali então a escrava da esposa de Naamã, né? E isso é algo muito interessante pensar, porque, gente, para pensar um pouco. Ela é vítima de uma guerra. Então, ela foi traga como escrava e, cara, cadê a família dela? As pessoas que ela amava, a terra dela, ela deixou tudo isso para trás. Provavelmente, não fala na Bíblia, mas provavelmente ela perdeu a família dela nessa guerra. Provavelmente talvez ela nunca mais poderia pisar na terra dela. E ao ver o Naamã, o comandante, era de se esperar dela, de tipo assim, ver ele, na verdade, ver ele falar: ah, você matou minha família, você me tirou da minha terra, Bem feito. Era de se esperar que ela olhasse para ele com olhos de ódio mesmo. Mas não, a gente viu que o que ela fez? Ela teve compaixão. Você vê que foi algo que foi tratado nela, foi algo que ela deixou que o Senhor dela, que Deus, claro, que o Senhor tratasse nela. Então, ela foi e avisou a esposa de Naamã que, lá na minha terra, lá em Israel, tem um profeta. Esse profeta pode curar o seu esposo. E dito e feito, né? Realmente a gente lendo, a gente vê que, então, Naamã foi até o rei. Ele foi até o rei. E aí já encaixa com o que o pastor Alan falou também sobre o rei, é que ele iria escrever uma carta para enviar para o rei de Israel, sendo que não era a direção que Deus tinha para Naamã, né? A direção que Deus tinha para Naamã era diferente. E aí ele entra com a seguinte questão: a gente tem que parar, às vezes, de querer conselho de outras pessoas e escutar os conselhos das pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Porque às vezes no momento de tribulação, de angústia, de aflição, tem pessoas que estão talvez ao redor, mas que não são sensíveis ao Senhor. E como que a gente vai querer conselho de pessoas que não escutam a Deus? Então, é isso. Naamã, ele teve o conselho do rei, mas também ele teve o conselho da menina, de ir até o profeta. Então, a gente parar e entender mesmo para quem que a gente está pedindo conselho, uma palavra, uma direção, porque às vezes essas pessoas podem te levar para uma direção diferente da de Deus. Então, a gente prestar atenção mesmo e pedir direção primeiramente ao Senhor, e se a gente precisa conversar com pessoas que realmente estão alinhadas ao propósito do Senhor também. Sim, e normalmente essas pessoas são pessoas que Deus usa, que são pessoas improváveis. Quem ia imaginar que essa menina ia ser usada por Deus para abençoar a vida de Naamã? Ninguém ia imaginar. E talvez, se dependendo a forma como ela chegasse, falasse para a esposa de Naamã, talvez ela, você tá mentindo, você quer que ele venha morrer mesmo, porque é de se esperar. Mas não, ela teve sabedoria, conversou primeiro com a esposa dele. Então, Naamã foi então até Israel. Isso eu me perdi também. É muito lugar. Então, Naamã foi até Israel e chegando lá em Israel, algo que a gente vê que aconteceu foi que ele foi pedir, né, que eu quero falar com Eliseu, quero falar com o profeta. E Eliseu, ele não saiu para atender ele. E a gente lê que Naamã estava esperando isso. Naamã estava esperando que fosse que o profeta ia vir nele, ia pôr a mão nele, ia orar por ele, ia dar uma palavra para ele, mas não, foi o servo de Naamã. Naamã, ai meu Deus.
Tá confundindo tudo. Mas não, foi o servo de Eliseu. E Naamã, então, ficou furioso. Ah, como assim? Ele tá pedindo pra mim ir lá dar 7 mergulhos aquele rio podre? Naquele rio podre? Por que ele não vem aqui? E a gente lê ali que Naamã, ele não tava, acreditando. Ah, como assim? Eu, que sou comandante, vim até aqui pra falar com ele e ele não quer vir falar comigo? E quantas vezes nós novamente estamos aqui batendo na tecla? Quantas vezes a gente acha que é da nossa forma, da forma como do nosso jeito as coisas devem acontecer? Muitas das vezes a gente quer que as coisas funcionam, a gente quer que tal coisa aconteça na nossa vida e a gente quer fazer do nosso jeito. E, cara, se for pra gente fazer do nosso jeito, lá na palavra de Deus fala que ele realmente estava esperando que Eliseu viesse. Se for pra gente ficar esperando, a gente vai ficar esperando 10, 20, 30 anos. Não vai acontecer, um milagre não vai vir. Da mesma forma como a gente estava comentando, a mesma forma como lá no tanque de Betesda, trazendo que foi uma palavra que a gente trouxe, que o pastor Alan trouxe um tempo atrás, que aquele paralítico ficou esperando 30 anos. A gente vai ficar esperando, porque não é da nossa forma, não é do nosso jeito. E outro ponto que foi citado também, muito importante, é que Naamã, pelo fato de que ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele, talvez ele não enxergava ali que o Senhor podia curar ele, que o Senhor poderia mover, que o Senhor poderia transformar a situação dele, porque ele queria da forma dele, né? Ele não estava com o coração disposto a obedecer ao Senhor, a simplesmente falar, tá, se ele falou, eu vou ir. Ele fez isso depois, mas ele primeiro queria que acontecesse ali da forma dele. E aí a gente talvez precise abrir mão, sabe? Abrir mão da forma como a gente pensa, abrir mão do jeito que a gente quer que aconteça as coisas e se colocar diante do Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Peraí, o que o Senhor está falando? O Senhor falou para fazer isso? Então eu vou fazer isso, porque é isso que vai gerar transformação na minha vida, sabe? Não é a forma como a gente quer lutar, não é a forma como a gente quer fazer, mas é aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas, né? Porque talvez Naamã ele pensava que fosse curado, por exemplo, a cura. Mas ali o Senhor falou, mergulha 7 vezes. Então, imagina se ele rejeitasse, né, essa palavra, se ele não colocasse o coração dele para obedecer. E às vezes a gente fica assim, mas essa palavra não faz sentido. Mas isso que Deus está falando não faz sentido eu fazer. Mas espera aí, o que não faz sentido, não precisa fazer mesmo. A questão é a gente confiar. Se foi o Senhor que falou, se foi o Senhor que está dando essa direção, pode ser que não faça sentido, mas é ali que vai gerar cura, é ali que vai gerar transformação, porque muitas vezes na minha vida eu quis fazer do meu jeito e quebrei a cabeça e no final não fiz nada. Aí falei, Senhor, peraí, eu deveria ter feito do seu jeito, né? Deveria ter escutado a sua palavra. E quantas vezes o Senhor vem com a sua palavra, a gente fala, não, peraí, mas o que eu acho faz mais sentido, o que eu penso em fazer faz mais sentido. Só que normalmente aquilo que faz sentido talvez não seja a direção de Deus para as nossas vidas, né? Sim, e algo também que a gente vê na mãe, que muitas das vezes nós somos assim também, é que a gente tem medo de realmente nos entregarmos ao Senhor, a gente tem medo de dar tudo errado, a gente tem medo do processo. Gente, não tenha medo do processo, não tenha medo de realmente se entregar, porque vai doer. Nem tudo é flores, provavelmente vai doer, porque o Senhor Deus é algo que a gente estava conversando antes também, algo que o pastor Alan falou também. O Senhor Deus, ele não quer apenas te abençoar, ele não quer apenas trazer a cura para você, mas ele também quer te transformar. Ele quer realmente transformar o interior seu. Ele quer abençoar você daqui para fora, dar cura para você, porque ele é um Deus de cura, ele é um Deus de milagres, mas ele também quer transformar o seu ser. E foi isso que aconteceu com Naamã. Se ele não tivesse dado ouvidos a que aquele servo tivesse falado para ele, é só você dar um mergulhinho lá, é só 7 mergulhos. O que são 7 mergulhos, sendo que você vai trazer a cura para você? Só obedeça. Então a gente vê que pelo patamar que
o Naamã ele estava, ele era aquele que mandava. As pessoas, ele falava, os outros obedeciam. Então, ele não era acostumado a servir, ele não era acostumado a obedecer. Então, da mesma forma como Deus, ele quis tratar, Jesus, no caso, da mesma forma que Jesus, ele quis tratar na mulher cananeia, que ela, sim, a filha dela iria ser curada, mas que ela tinha que realmente entender que não ia ser da forma dela, mas que ia ser da forma de Jesus, que Jesus, a gente falou recentemente aqui também no Tempo de Mesa, é algo muito legal até, Ana, que a gente percebe que conforme vai as palavras, vai se encaixando. E olha só, da mesma forma como aconteceu com a mulher cananeia, que o Senhor Deus sim trouxe a cura para a filha dela, mas que a mulher cananeia reconheceu que Jesus era o Senhor, Deus também queria que Naamã recebesse a cura dele, mas reconhecesse que ele era o Senhor, reconhecesse que ele é o Rei dos Reis e que ele é o soberano e que está acima de todos nós. E puxando para a obediência, eu meditando na palavra, eu lembrei do povo de Israel. O povo de Israel, a gente vê que tem uma dificuldade enorme em obedecer a Deus. E às vezes a gente fica, meu Deus, como esse povo é assim, mas... Posso te cortar rapidinho? Pode. Desculpa. Até pra gente lembrar que Israel, o porquê Israel perdeu a guerra, porque eles estavam em rebeldia. Então a gente vê que a menina ela veio lá de Israel. E por que eles perderam? Porque eles estavam em rebeldia. E aí nisso todo mundo sabe que eles tinham uma dificuldade enorme em obedecer a Deus, e quem realmente estava inclinado para ouvir ao Senhor era Moisés, era Josué, que subiam e que estavam com os ouvidos inclinados. Então, por vários momentos, eles não viveram aquilo que Deus tinha para eles, ou talvez demoraram tanto, 40 anos, para viver aquilo que o Senhor tinha para eles, por conta da obediência. Quando a gente não está com o nosso coração disposto, não adianta a gente passar um final de semana na igreja, não adianta a gente passar o dia todo na igreja, não adianta a gente escutar os louvores mais lindos que existir, se a gente não tiver com o coração ali disposto a obedecer, abrir mão do nosso próprio eu. Então, todas as vezes, eles ficavam paralisados, Ficavam paralisados porque não obedeciam, porque o Senhor falava e eles rejeitavam. E às vezes acontece a mesma coisa, às vezes eu tô paralisado, você tá paralisado, e a gente não vive o milagre que tanto espera, porque a gente não tá obedecendo, porque a gente não tá com o ouvido inclinado pro Senhor. E aí sempre quando eles escutavam a Deus, dava certo, Quando eles escutavam, paravam para ouvir o Senhor, caramba, as coisas começavam a caminhar. E às vezes a gente acha que é algo milagroso, meu Deus, o que falta para acontecer na minha vida? Só a gente parar e escutar aquilo que o Senhor está falando. Estar sensíveis, igual a gente falou no início. E como eu falei que essa palavra tem muitas coisas que a gente pode trazer para a nossa vida, no finalzinho a gente vê que Naamã foi curado, glória a Deus, ele foi curado. E a gente vê que depois que ele voltou, foi lá falar com Eliseu, ele queria dar lá o dinheiro para... Bastante grana. Bastante dinheiro para Eliseu, que se fosse hoje em dia, o pastor Alan falou que seria 132 mil reais. Meus irmãos, era uma casa, um carrinho para mim ir para o Rio de Janeiro. E o Eliseu, ele negou. Ele negou esse dinheiro, não. Para mim, não. Quem fez, eu só fui apenas a boca de Deus para sua vida. Quem fez foi o Senhor. Você tem que adorar a Ele. E, nossa, nem tenho palavras para falar. É como se a oração não, perdão. É como se aquilo que João Batista ele falou. É necessário que Ele cresça para que nós venhamos diminuir. Então, que toda a honra e glória nós temos que dar a Ele. E é difícil nós reconhecermos às vezes isso. Há pessoas que, da mesma forma como a gente falou sobre a questão da obediência e a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, às vezes a gente acaba querendo crescer, nós queremos crescer, queremos fazer do nosso jeito, sabe? Nesse sentido que eu tô trazendo. E, cara, não é sobre nós, não é sobre a Rebeca, não é sobre a Ana, não é sobre todo esse pessoal que tá aqui no fundo, não é sobre nós. Tudo isso que nós fazemos é tudo para a honra e glória do Senhor, porque é sobre Ele, é para Ele e para todos sempre será
para ele, sobre ele. Então, é legal que até a Vitória, a líder da banda Offer, cita esse versículo no início, que é Romanos 11:36, que fala: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, ela fala, né, no início do culto, que o Senhor deseja não só 90%, não só 80% de nós, mas todo o nosso ser, né, por completo. Ele tem que ser o centro da nossa vida, tem que ser tudo para nós. Então, já encaixou também junto com a palavra que a gente estava compartilhando. Bom, eu acho que é isso, galerinha. Falamos muito. Acho que o Senhor Deus, ele falou muito mais também com vocês. Então, não deixe de assistir a palavra, o Sunset, depois de assistir aqui. Não deixe de ir lá conferir a revelação que o pastor Alan trouxe, que a gente trouxe a nossa visão, aquilo que mais falou com a gente. Que o Senhor Deus, ele venha ser realmente o centro da sua vida, que você venha realmente escolher viver os planos dele, porque eu tenho certeza que os planos dele são muito melhores e maiores para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. E você não pode ficar de fora desse derramar daquilo que o Senhor tem feito através, né, da vida do pastor, aquilo que o Senhor tem derramado para a nossa geração. Então, nós te esperamos aqui, não fique de fora. É muito longe, tem metrô perto. Gente, vamos dar um jeito, a gente está aqui te esperando, de braços abertos, para que você participe desse momento também com a gente. Aqui na Avenida São João, 791, às 4 horas da tarde, todos os sábados, o Sunset. E também aqui na Avenida São João, 1035, às 12h30, todo domingo. Nós esperamos por você. Tem palavra, tem louvor, tem comunhão, então você será bem-vindo em nome de Jesus. Isso sim. Eu não posso esquecer de convidar vocês a nos seguir lá no Instagram, que é JQV Brasil. E também temos o TikTok agora, pessoal. Segue lá, o TikTok foi um projeto que começou recentemente, então não deixe de seguir lá também. Tá passando por aqui o @ para vocês seguirem. E não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like. Deixa um comentário, a gente quer ouvir sugestões. O que vocês... Sim, verdade. Algum convidado que você quer que a gente traga aqui, deixa aqui embaixo. E também tem o Spotify, olha só que legal, gente, onde você pode estar ouvindo as palavras, as pregações do pastor Alan, do Sunset. Então, também é JQV Brasil, então nos acompanha por lá também. Bom, é isso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.